Eu sou Camila Guerra e essa é a TV Bienal. Com um pé no futuro e outro no passado, Pedro Doria é jornalista, escritor e palestrante. Ele é colunista da CBN, do Globo e do Estadão, é fundador da startup Meio, que é um tipo de periódico que você lê em 8 minutos, e ele é um grande estudioso das novas mídias digitais, além de escritor de best-seller de história do Brasil. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Bom, sobre os seus best-sellers, eu queria saber como é que é a sua metodologia de pesquisa histórica, como é que você... se você tem essa metodologia ou se é tudo muito instinto, cheio de instinto, como é que é isso? Não tem nada de instinto. Na verdade, eu sou bastante metódico até. O que eu faço... Agora, eu uso muito o digital. O meu processo, essencialmente, é quando eu vou mergulhar num determinado momento da história para recontar, eu vou para a internet, antes de tudo, para descobrir quem são os professores que estão estudando aquilo, quais são os principais papers. Eu monto um banco de dados gigante. Eu tenho um programa, um software, que me permite achar qualquer coisa nesse banco de dados com muita facilidade. Então, se, por exemplo, num determinado momento eu começo a me interessar por um personagem secundário que me parece mais interessante, eu rapidamente consigo descobrir onde que ele está citado em qualquer lugar, para conseguir construir uma pequena biografia dele, para conseguir contar alguma história dele e tal. E a partir disso, o que eu tento fazer, eu me vejo muito como um jornalista científico, no sentido de que talvez eu não esteja trabalhando com as ciências duras, né, física, química, etc., estou trabalhando com história, mas é uma ciência. E o nosso objetivo é contar numa narrativa que seja agradável, que seja gostosa de ler, que leia como se fosse um romance, um livro de uma história e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, o que ele está trazendo é 100% factual, foi exatamente daquela forma que aconteceu, e está trazendo à tona, de uma maneira fácil de ler, a ponta do que os grandes historiadores brasileiros estão descobrindo. Quer dizer, é você trazer aquela ciência, que em geral está num português mais duro, tudo mais, para um livro que seja agradável para qualquer um ler. E é isso que você acha que é o motivo do sucesso dos seus livros? Não sei se mais acessível, né? O tom. Eu acho que sim. Eu acho que, sabe, a gente no Brasil, durante muito tempo nós viemos de uma educação muito capenga de história, que era uma educação muito doutrinária, que era uma educação que vinha do tempo da ditadura, a educação na qual eu fui criado, que era uma tentativa de construir artificialmente uma história do Brasil para contar para tentar transmitir um determinado ponto de vista. Isso já se desmontou, mas não se propriamente remontou algo no lugar. A gente aprende mal história. Muito mal. E, no entanto, tem um público leitor imenso que tem curiosidade. Olha, eu aprendi essas coisas no colégio, mas como é que era mesmo? Como é que esse negócio funcionou? Quem exatamente era Tiradentes? Como é que foi exatamente o processo de colonização de Rio e São Paulo? Quem eram mesmo aqueles caras bandeirantes, entendeu? Essas perguntas meio que ficam para as pessoas e muitas delas vão procurar livro. E nesse sentido, você vê pelo mercado editorial brasileiro, isso não é uma característica minha. No Brasil vende-se muito livro de história. E vende-se muito livro de história porque a gente ensina mal história e porque o brasileiro tem interesse em entender quem ele é. A segunda opção, inclusive, foi história na Mesmo? universidade. Adoro história. Você estudou lá na Califórnia, né? Numa universidade no centro do Vale do Silício. Como é que foi essa experiência com esses conhecimentos que tem lá? Eu sou de uma geração esquisita que eu fui educado na imprensa mais tradicional que pode haver. Eu sou um jornalista de jornal impresso, de papel. Tive no comando de jornais, eu gosto de jornal. Mas, ao mesmo tempo, é a geração que entrou justamente quando a internet estava começando a surgir, a internet comercial. Então, uma das minhas grandes preocupações, eu acho que imprensa é importante. Imprensa é aquilo que sustenta democracia. Porque se você não tem uma população informada, você não consegue votar.
E, no entanto, nós temos um problema que é como é que você faz essa transição do momento em que a indústria do jornal impresso se sustentava para uma indústria que vai ser uma indústria digital. O meu objetivo de ir para lá foi como é que a gente faz essa transição. Deixa eu aprender esse negócio, deixa eu conversar com as pessoas que estão pensando sobre isso, para eu tentar trazer isso para o Brasil. E é um trabalho que... é um trabalho árduo, é um trabalho fascinante, mas principalmente eu acho que é um trabalho necessário. Com certeza, com certeza. Falando sobre esse trabalho, assim, qual a dica que você dá para os escritores, até para os artistas, em como pensar as mídias digitais a partir dos seus conhecimentos, dos seus estudos, das suas investigações, no sentido de se promover, de difundir suas obras, né? Porque hoje em dia está tudo nas mídias sociais. Como é que a gente pensa, como é que a gente começa a se provocar a pensar com isso, né? Porque a gente às vezes fica, eu sou do teatro, a gente fica lá, como é que faz? Você tem alguma dica? Olha, no fim das contas, você... depende, tenho certeza de que não é o seu caso. Mas no fim das contas, o truque é o seguinte, se você vem de um tempo, se você vem de uma geração em que o seu contato com o público era apenas pelo impresso, e no máximo você tinha de vez em quando uma televisão, uma coisa assim, e de repente aparecem esses novos meios digitais, e a partir desses meios digitais, numa segunda geração, todas as redes sociais, mas às vezes você pode viver um pouco a impressão de que aquilo é uma coisa muito invasiva, de que você tem que levar e você tem que se expor de uma maneira que você nunca se expôs. O truque, no fim das contas, é ficar confortável com isso, no sentido de que privacidade está um pouco sendo restrito mesmo. E percebe, você tem que parar de perceber aquilo como uma exposição e mais perceber aquilo como um compartilhamento. Você está ali num diálogo. Se você se entrega àquele tipo novo de comunicação, você vai perceber que você começa a ter com seus leitores, com as pessoas com quem você convive nesse ambiente digital, um relacionamento, na verdade, muito mais rico, porque é uma conversa de fato. Não é uma coisa pesadamente mediada, você está num pedestal e tal. Não, existe uma troca maior ali. E isso pode se tornar um aprendizado real, porque você começa a entender o que o leitor realmente está querendo. E quando você compreende isso, e você é capaz de trazer isso para os livros, isso vira um ciclo muito gratificante para todo mundo. É interessante, eu vi histórias de escritores que fazem trailers dos seus livros antes de lançar e já tem ver se cai no gosto do povo ou não. Tem uma transformação nesse processo, né? Muito, mas é engraçado isso de virar a chavinha de ver como exposição e mais como um diálogo, né? Como um diálogo, como uma ainda troca. Tem troca. Um estigma. Mas é o conforto de você não estar mais no pedestal, de você estar no nível do leitor e conversando com ele. Aí você começa a perceber aquilo menos como uma exposição e mais como uma espécie de amizade. É um tipo novo de amizade. Talvez não seja uma amizade íntima. É uma amizade que tem ali uma tela no meio, ou algumas telas no meio. Mas é um tipo de amizade, é uma conversa. E quando você percebe aquilo, deixa de ter essa conotação de exposição. Tira o estigma, né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre a sua startup no meio. Como é esse processo de construção de uma informação tão rápida, né? O que a gente faz no meio é o seguinte, é uma newsletter que é distribuída por e-mail. O endereço é www.canalmeio.com.br. Você vai lá, você bota o seu e-mail e você passa a receber de segunda a sexta essa mensagem, esse e-mail, que vai te contar o que é essencial para você saber do noticiário em 8 minutos. O que está por trás disso? Uma das coisas que a gente perdeu nessa transição do analógico para o digital foi o hábito da informação. Antes do digital, as pessoas tinham o hábito de abrir um jornal de manhã, no caminho do trabalho, estar ouvindo rádio,
ligar um telejornal à noite da sua preferência e assistir com a família. Existiam esses hábitos formados, esses hábitos se quebraram, se romperam, se perderam. Aí você cria a ilusão de que nas linhas do tempo das redes sociais você está sendo informado também, ou pelo que recebe pelo WhatsApp, ou no Facebook, às vezes até no Instagram, muito no Twitter, e no entanto o que você está recebendo é informação muito fragmentada. Aquilo não forma um todo. O que a gente está tentando criar é, olha, isso aqui é uma coisa para você ler na tela do seu celular, de manhã cedo, vai te tomar 8 tempo, mas está ali organizado quais são as notícias essenciais de ontem e dessa última madrugada. Esse amarrar, essa coisa de reorganizar, te transforma de volta num cidadão, numa pessoa que está apta de fato a participar da democracia. E é claro, como uma mídia digital, nós editores estamos em constante contato e conversa pelas redes sociais, pelo e-mail com os leitores. Mas é como se fosse uma pauta ali, ó. Isso, e aí se você quisesse saber mais, né? Todos os links para matérias mais aprofundadas e por toda a imprensa estão lá. Você lê aquele resumo, você pode se aprofundar ou não. Muito bem. Muito obrigada, Pedro. Confira as nossas próximas entrevistas. Obrigada.